Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje nossa reunião é atípica, né? Nós vamos tratar de um tema muito interessante, mas não tão comum no meio da cultura evangélica no nosso país. Vamos mexer um pouco com literatura, especificamente literatura de fantasia, ou mais especificamente ainda literatura fantástica, do autor C.S. Lewis. E vamos pensar a partir de um texto dele, um dos seus livros, sobre o tema imaginação moral. Então nós vamos pensar a partir do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foi o primeiro livro da série, conhecida série chamada As Crônicas de Nárnia. Esse livrinho aqui, essa versão aqui, nessa tradução, melhor dizendo, minha, é da Martins Fontes, é uma tradução antiga, mas já há outras mais modernas, que lá em casa tem, mas meu filho toma conta de todas elas, né? Então eu fico com a mais velha. Então nós vamos lidar com esse livro hoje. Nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre o que vamos pensar e fazer. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade muito especial de podermos tratar desse assunto, podermos pensar sobre ele e podermos aprender sobre sua importância e aprender com este livro, com esta obra de Lewis, que escreveu num tempo difícil, num tempo complexo, em que exigia muitas respostas para um mundo quebrado, para um mundo desfalecido, sem esperança e em desespero emocional, desespero psicológico, desespero espiritual. Eu te peço que o Senhor nos abençoe e fale conosco, no nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos começar aqui com uma introdução à obra de Lewis e depois eu vou entrar no conteúdo do livro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e vou explicar o que é imaginação moral e qual a importância disso para nós. Antes de falarmos um pouco sobre o professor Lewis, eu preciso falar sobre o contexto em que ele viveu. Lewis viveu no contexto de duas grandes guerras, a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial. Então ele escreveu num contexto de duas grandes guerras mundiais e era um contexto de desespero, um contexto de desesperança, um contexto em que uma escola de pensamento chamada existencialismo. O existencialismo dizia que o sentido da vida vai se dar apenas quando a pessoa encontra-se com a morte. Isso se dá, isso toma uma proporção muito maior no período principalmente posterior à Primeira Guerra, Segunda Guerra e posterior à Segunda Guerra, por conta do drama que a população europeia viveu, com a mortandade, com o assassinato, com a desesperança que se instalou no mundo naquele período terrível, cheios de problemas em termos sociais e em termos espirituais também. O cristianismo entrou em declínio naquele período. Muitos cristãos se comprometeram com o sistema nazista no período da Segunda Guerra Mundial, se comprometeram com Hitler, inclusive protestantes, católicos romanos, tiveram as suas almas vendidas ao nazismo, podemos dizer assim. Lewis viu as duas coisas acontecendo, e o pano de fundo das Crônicas de Nárnia vai se dar exatamente no período da Segunda Guerra Mundial. Naquele tempo, as crianças de Londres eram levadas para as cidades do interior. Isso aconteceu realmente naquele período. Elas eram exiladas para serem protegidas, vamos dizer assim, não um exílio para maltratá-las, mas um exílio para protegê-las. E nós vamos então perceber na história que os quatro grandes personagens, né, depois de Aslan, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, que eram 4 irmãos, vão exatamente para o interior, para a casa de um professor chamado Kirk, que no livro anterior, O Sobrinho do Mago, ele é o menino Diggory. Ele então se tornou um professor excêntrico
e que abrigou essas crianças na sua casa. O que é que acontece? Lá naquela casa, Lúcia, uma das meninas, descobre um guarda-roupa mágico. Então, quando ela entra pelo guarda-roupa, ela se depara com uma outra realidade, um mundo paralelo de um lugar chamado Nárnia. Era um país encantado, onde os animais falavam e ali existia magia. Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque muitos cristãos, principalmente evangélicos, têm algumas dificuldades com isso, né? Quando se fala de magia, quando se fala da feiticeira branca que vai aparecer nas histórias, então tem crente que pergunta, né? Mas feiticeira? Vou colocar meu filho para ler um livro com uma feiticeira. Nós vamos chegar na importância da feiticeira, vamos dizer assim. E vamos chegar também na importância de entendermos essa questão da magia naquele contexto da literatura de fantasia. Por que esse parêntese é necessário aqui, irmãos? Porque a minha geração, acredito que a geração dos mais velhos, também aprenderam a não amar a fantasia. Aprenderam a não amar a fantasia. Então, a minha geração, pelo menos onde eu morava, e na época que fui criança, jovem, a cultura que nós recebíamos já era uma cultura de creche, já era uma cultura da mãe fora de casa, já era uma cultura da criança sendo entregue à escola para toda a educação que ela pudesse receber. Era uma cultura da TV, da televisão, dos desenhos animados. Então, isso era o que nós tínhamos. Mas, ainda assim, nós tínhamos muita ligação com o que nós chamamos de imaginário. Eu me lembro, na Copa de 94, eu tinha 9 anos naquela época, tanto no período da Copa como no período posterior à Copa, em que o Brasil foi tetracampeão mundial, nós comumente brincávamos na minha casa, eu e meu irmão, que éramos jogadores de futebol. Comprávamos tinta de tecido, pintávamos nossas camisas, minha mãe ficava furiosa, porque a gente estragava tudo que era camisa branca, amarela e azul, porque nós imaginávamos que éramos jogadores da seleção brasileira. Em outros momentos, nós imaginávamos que éramos músicos famosos e tocávamos para grandes multidões. E muitos amigos nossos da nossa rua iam lá para casa. No terraço de casa, nós brincávamos até altas horas da noite, muitas vezes, que éramos artistas. Esse era um uso muito comum da imaginação. O nosso tempo está se afastando cada dia mais disso. As crianças estão mais presas ao TikTok, estão mais presas ao Instagram, estão mais presas a jogos digitais do que exercerem a sua imaginação. Um outro ponto importante aqui, pelo menos na minha geração, talvez isso tenha alcançado vocês. Não sei quantos de vocês pegaram o famoso chocolate chamado Fofão. Não sei se lembram disso. Fofão. Tinha um boneco também chamado Fofão. E de repente começou a circular uma história de que Fofão era um instrumento de macumba e dentro dele tinha um punhal de cabeça para baixo. Não sei se vocês se lembram disso. Que todo mundo que tinha Fofão começou a queimar o Fofão. E o que tinha, na verdade, era um negócio assim, não lembro se era metal ou plástico, que prendia a cabeça ao corpo. Não era nada de punhal, de voodoo, nem nada dessa natureza. Então, naquela época, abraçou certos pressupostos, certos postulados, contrários à questão imaginativa também, à fantasia, por exemplo, porque era o mesmo período em que surgiu, ali década de 90, a primeira década dos anos 2000, surgiu também no Brasil, muito fortemente, o que nós chamávamos de batalha espiritual. Então todos viviam numa luta desenfreada contra os demônios. Então tinha demônio no boneco, tinha demônio na boneca da menina, tinha demônio nos brinquedos, tinha demônio no Chaves. Lembra de Chaves? Tinha gente que dizia, meu filho estava assistindo Chaves, e aí o Chaves saiu de dentro da televisão e pegou no pescoço dele e quase enforca. Essas histórias eram muito comuns. Eram muito comuns, bem bizarras, né? Também. Mas eram muito comuns. Então, o próprio meio evangélico, ele naquela época de 90, 2000, ele era bem apocalíptico. Tudo era Satanás. Eu acho que Satanás olhava assim, eu mesmo não, vocês estão dizendo isso aí. Então, o imaginário começou a ser atacado de várias formas.
E as crianças começaram a ser impedidas. Ainda hoje, muitas vezes, se você conversa com a criança, por exemplo, sobre as Crônicas de Nárnia, né, ela já começa falando o seguinte: Nárnia não é real. Não é? Nárnia não é real, aquilo não existiu. Porque os pais também ficam muito preocupados e dizem, isso aqui não é verdade. Fazendo isso, eles estão destruindo a imaginação da criança. Destruindo. Então, ainda escutamos, por exemplo, alguns cristãos dizerem, mas para que serve conto de fadas? Nós temos que ensinar a realidade da Escritura, o que a Bíblia diz. Nós vamos aprender um pouco para que serve conto de fadas. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre a importância dos contos de fadas na formação de imaginário infantil, eu indico um livro chamado Árvore e Folha, do Tolkien. Tolkien foi o mesmo escritor do Senhor dos Anéis. Então, é claro que, a depender da personalidade de uma pessoa, de uma criança, ela será mais literalista. Então, por exemplo, um dia desse fomos visitar uns amigos, que eles têm muitos filhos também, e as crianças estavam assistindo um desenho, um filme, né? E aí um bonequinho pulou de um lugar muito alto, como um prédio, para outro prédio. Que aí o pai, né, que é meu amigo, disse assim, você está vendo que isso é mentira, rapaz? Isso é mentira. Essas crianças ficam assistindo isso que é mentira. Eu olhei para ele assim, eu disse, mas não é verdade. É uma obra de ficção, não é? Mas qual é a serventia disso para uma criança? Será que nós devemos encarar esse fato da ficção como mentira? Será que é essa forma, é essa perspectiva que nós devemos ter com a literatura ficcional, com a literatura de fantasia? Deixa eu fazer algumas ponderações aqui sobre essa questão do imaginário moral, né? O imaginário moral é um conjunto de informações, de arquétipos ou modelos que se repetem nas várias culturas e sociedades. Todas as culturas têm arquétipos morais, têm modelos morais. Isso vai se repetindo sempre, né? Então, se você é de uma geração bem antiga, você aprendeu que não se entra em casa com sandália. Não sei se você aprendeu isso. Não se entra em casa com sandália. Você tira a sandália e entra. Isso é um arquétipo. Isso é um arquétipo. Se você é de uma geração antiga, você aprendeu que você não pode nunca, jamais, se você não quer morrer, entrar numa igreja com chapéu. Isso é um arquétipo. São modelos que vão se repetindo através das gerações. Muitas vezes eles são abandonados e muitas vezes eles são conservados. Então eu venho de uma família e de um período que eu aprendi o seguinte desde criança. Domingo de noite, você tem que ir camisa de botão para a igreja. Camisa social. E quando eu não queria ir na adolescência, minha mãe dizia, você vai com essa roupa, mas hoje é domingo. Você não pode ir com essa camisa. Eu disse, mãe, mas estou vestido. Não, mas isso não é roupa de domingo. Você não vai com essa roupa. Você está louco? Vai trocar a roupa. Se eu fosse de tênis, minha mãe dizia, não, você não vai de tênis. Você vai para a igreja, vai calçar um sapato social. E aí quando eu voltava, dizia, por que eu não sacou a camisa? Eu disse, mas tem que sacar a camisa? Tem que sacar a camisa, que hoje é domingo. Isso são arquétipos que vão se repetindo. O que Lewis faz nas Crônicas de Nárnia é pegar os arquétipos do cristianismo, os modelos morais do cristianismo, a mensagem transmitida no cristianismo. E o que é que ele faz? Ele traduz esses arquétipos, para a literatura de fantasia. Ele usa a imaginação, a literatura fantástica, para mostrar a realidade do Evangelho. Então, hoje nós ainda temos um grande desafio de lidar com essa questão da fantasia, porque nós temos um presente analfabetismo imaginário. E eu descobri isso na minha vida. Eu fui professor de adolescentes, eu acho que naquela altura eu tinha 21 anos, há muito tempo já. E eles me pediram na época, as Crônicas de Nárnia tinham sido traduzidas recentemente, era um volume único, publicado pela Martins Fontes, era um volume grande, eu ainda tenho esse volume em casa, e eles pediram para que a gente estudasse as Crônicas de Nárnia, porque era uma obra cristã, e eles queriam ler sobre aquilo, discutir sobre aquilo na EBD. Foi um desafio muito grande para mim, porque a minha mente sempre foi muito
analítica, muito lógica. Então eu não queria ler 4 capítulos para saber o que ia acontecer. Eu queria uma sentença, um argumento curto, de 2, 3 parágrafos, né? Eu vinha de uma formação filosófica, eu vinha de uma formação jornalística. Então esse negócio de romance, de contar história, e aí termina o livro, mas não concluiu, tem que ir para o segundo livro. Aí eu não tinha paciência para isso. Então eu comecei a perceber ali que eu era um analfabeto em termos de imaginação. Que eu não conseguia realmente ler, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia entender o teor, o fio da meada, por que cada coisa estava acontecendo ali, o que cada personagem era ali, até que quando eu conheço um personagem central no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e esse foi o primeiro livro, é impossível não concluir quem é esse personagem, Aslan. O grande leão, o rei de Nárnia, que como o próprio livro diz, no seu mundo eu tenho outro nome. Então, cada frase de Aslan me mostrava o Evangelho, iluminava para mim o Evangelho e enchia meu coração de alegria, enchia meu coração de esperança. E eu ia vendo aquilo com todos aqueles preconceitos, com negócio com feiticeira, com fauno, com castor que falava, né, cheio de bicho que falava. Eu digo, o que significa tudo isso? Então, esse livro realmente foi um divisor de águas para mim. Meu filho Miguel era muito pequeno ainda, eu comecei a ler para ele esse livro. Nós já lemos umas 4 vezes esse livro. Ele já está lendo de novo, agora sozinho. E várias experiências aconteceram à medida que nós fomos lendo esse livro. E eu vou falar sobre algumas delas no decorrer dessa palestra. Mas falando um pouco sobre Aslan, quem é Aslan? Aslan é uma figura majestosa que representa o bem e a justiça. No Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e nos outros livros das crônicas de Nárnia. Aslan simboliza Cristo, simboliza Jesus. Por isso o leão é o animal que representa Cristo ali, por causa do leão da tribo de Judá. Então ele sempre vem para confrontar o mal e sacrifica a sua vida nesse livro por um jovem chamado Edmundo, que foi um traidor, que vendeu-se por causa dos prazeres que a feiticeira branca lhe ofereceu, por causa do manjar turco que lhe ofereceu. E essa ideia do manjar turco nos lembra muito as 30 moedas as quais Judas vendeu Cristo. Nos lembra muito o cozido que Jacó fez para o seu irmão. Nos lembra muito as barganhas que o texto bíblico vai nos mostrando de personagens bíblicos que foram traidores. Edmundo representa todos nós. Todos os pecadores são representados em Edmundo. Nós temos ali um ratinho chamado Hip-Chip, que é um ratinho bem engraçadinho, né? Hip-Chip representa a virtude e coragem naquele texto. Nós temos ali os castores, que são leais e fiéis a Aslan e guiam, né, os irmãos. Então os castores representam os apóstolos, os profetas das Escrituras. As próprias Escrituras, guiando o povo de Deus à vontade do seu rei, que nas crônicas de Nárnia, o rei é Aslan. Então a Escritura vai nos mostrando tudo isso, né, e nos ajuda a entendermos que o bem triunfará sobre o mal, à base do sacrifício. A feiticeira branca. A feiticeira branca é a personificação do mal. O mal transvestido de bem, por isso branco. É uma falsa paz. Ela seduz Edmundo através de ofertas, através de prazeres momentâneos. Naquele período que o livro foi publicado e foi divulgado, a Alemanha, a Europa, a Inglaterra, que estava naquele contexto de guerra, sabia muito bem o que Hitler estava fazendo naquele contexto, prometendo dar a paz ao povo. A feiticeira branca prometia a paz por meio do prazer. Hitler prometia a paz por meio da violência. Mas era inevitável a ligação entre a feiticeira branca e Hitler. E entre a feiticeira branca e Satanás. Então, por que a importância da feiticeira? Por que não escrever um texto
desse de fantasia sem a feiticeira, porque não se teria a personificação do mal. E a criança entende, a criança e o adulto, né? Entende através dos planos, da malícia, através das seduções da feiticeira, como discernir o mal. Quem pensa que a literatura de fantasia infantil é uma literatura distante da realidade está muito enganado. Ela fala mais da realidade do que um livro técnico, do que um livro de filosofia sobre a realidade. No período da Segunda Guerra, a BBC de Londres solicitou C.S. Lewis, que era professor de Oxford, professor de literatura e de Idade Média, de filosofia, solicitou que ele desse uma palestra. E ele começou dando uma palestra, depois deu outra palestra, e deu várias palestras, e essas palestras se transformaram num famoso livro de Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples, ou em inglês, Mero Cristianismo. O que são as Crônicas de Nárnia? Cristianismo puro e simples em fantasia. O que foi que houve na mente de Lewis? Ele descobriu o seguinte, a sua mente iluminou no seguinte ponto. Os homens já estão cansados de filosofia no nosso tempo por causa da guerra. Eles já perderam a esperança, e a fantasia tem o propósito de restaurar a esperança. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei nos meus livros anteriores, agora em outro formato. Eu vou defender a fé. Lewis foi considerado o maior defensor da fé do seu tempo. Eu vou defender a fé agora através de outro formato, através da literatura de fantasia. Ele tinha um grupo junto com Tolkien. Tolkien fazia várias críticas à sua forma de escrever. Na verdade, ele não gostava das Crônicas de Nárnia, porque ele dizia, você é muito alegórico, fica muito evidente. Você evidencia muito Jesus, evidencia muito a Bíblia. Tolkien também era um cristão, mas um cristão católico, e foi ele um dos responsáveis por trazer Lewis para a fé, embora Lewis fosse protestante. Mas veja que coisa, né? Deus usou um católico para converter um ateu ao cristianismo. E um outro católico também influenciou muito Lewis, chamado Chesterton, G.K. Chesterton. Um grande filósofo, também escreveu naquele tempo, também escreveu textos de fantasia, escreveu sobre contos de fadas, e um livro em especial marcou muito C.S. Lewis. O título do livro é O Homem Eterno. Esse livro ainda é publicado e tem em português. Então, esse livro e o texto de Chesterton impactaram muito C.S. Lewis e o transformaram no grande escritor que ele era. Uma das críticas de Tolkien a Lewis, além da alegorização, era: você é muito rapidinho, você escreve muito rápido, você não revisa o texto. Porque Tolkien passava muito tempo voltando ao texto. Para vocês terem uma ideia, ele escreveu O Senhor dos Anéis, mas ele escreveu primeiro um cenário, ele inventou uma língua para o que seria feito ali. Ele era muito minucioso, ele era um erudito, de fato. E Lewis não tinha essa paciência, porque eu acho que ele tinha um senso de urgência. Eu preciso comunicar rapidamente valores importantes para o meu tempo. Então, conceituando, irmãos, o que é imaginário moral é um conjunto de símbolos, histórias, arquétipos, que ajudam uma cultura ou um indivíduo a discernir o bem e o mal, a virtude e o vício, a justiça e a injustiça. Nós perdemos isso no nosso tempo. Nós perdemos isso no nosso tempo. Nós muitas vezes não temos paciência de conversar com nossas crianças a respeito de coisas imaginativas. Nós repreendemos elas. Não, menina, acaba com isso, isso não existe não. Essa semana meu filho me perguntou várias vezes. Hoje ele perguntou: pai, você alguma vez já viu um leão com asas? Eu disse: não, filho, nunca vi. Ele disse: mas você vai ver quando? Eu disse: algum dia. Mas você já viu um cavalo com asas? Eu disse: já. Você viu aonde? E começou a me fazer várias perguntas dessa natureza. Eu poderia acabar com a imaginação dele dizendo rapidamente: isso não existe. O cavalo tem 4 patas e anda e corre. Pronto, acabou. Mas quando ele está falando de coisas que transpõem a realidade humana, quando nós pensamos sobre isso, nós estamos também admitindo que a nossa mente precisa de expansão, de oxigênio. E a fantasia nos permite oxigenarmos nossa mente, não fugindo da realidade,
mas trazendo certo consolo e alento à nossa mente diante de uma realidade cruel, que era o que acontecia ali naquele período da Segunda Guerra Mundial, onde as Crônicas de Nárnia foram escritas por C.S. Lewis. Então, quando nós falamos da figura de Cristo ali, retratada como Aslan, aquilo é uma tipificação cristológica. Lewis está mostrando, evidentemente, Cristo. Então, ele representa ali justiça, amor sacrificial, autoridade legítima, restauração. Veja que padrão moral Lewis está estabelecendo. E em nenhum lugar do livro ele diz assim, Aslan é Jesus. Em nenhum lugar. Porque não precisa. A coisa salta. Se você já leu esse livro, você já percebeu isso. Se você não leu, leia. Você se assusta, assim, a coisa salta. Quando você lê, por exemplo, o livro anterior, esse foi o primeiro a ser escrito, mas o Sobrinho do Mago é o primeiro da série, né? Quando você lê o livro anterior, que você vê Aslan criando Nárnia, que ele começa a cantar, através do som da sua voz, Nárnia começa a ser criada, e ele começa a dar vida aos animais, começa a tocar os animais. Se você for um crente mais avivado, você se arrepia todinho. Sabe, pai, que coisa! Aquilo mexe. Mexe com o seu imaginário, mexe com a sua esperança, mexe com o consolo do Evangelho para a sua vida. Então, veja, um trecho do Leão Feiticeiro do Guarda-Roupa, que eu vou mencionar aqui, é muito significativo. Edmundo trai os seus irmãos, se vende e vende informações para a feiticeira branca. Então, só havia uma forma de Edmundo ser livre da feiticeira branca. Era se alguém morresse em seu lugar. E Aslan vai morrer em seu lugar, na mesa de pedra. E a frase diz, quando uma vítima inocente morre no lugar de um traidor, a mesa de pedra se quebra. Quando a mesa de quebra se quebra, Aslan ressuscita na história. Mas antes disso, você vê a sua juba sendo cortada, ele sendo torturado, sendo machucado. Isso lembra alguma coisa a você? Mas veja a frase. Quando uma vítima inocente morre no lugar de um traidor, a mesa de pedra se quebra. Jesus morreu em nosso lugar. Ele quebrou o poder da morte. A mesa de pedra quebrou. Lewis está contando a coisa mais preciosa que um ser humano pode aprender sobre a morte de Cristo e o que a morte de Cristo faz na vida de um traidor. Quem é esse traidor? Sou eu, você, somos nós. E qual é a aplicação moral disso? O bem não vence por força ou violência, como disse Zacarias, mas por amor e justiça verdadeira. Essa é a forma que o bem vence na pessoa de Cristo, principalmente. Em segundo lugar, aqui nós vamos ter a feiticeira branca e o mal moral. Ela representa o mal em Nárnia. A Bíblia, o livro, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, diz que em Nárnia não havia Natal. Veja que frase. O que é que essa frase significa? Que Nárnia sempre está frio e nunca há Natal. O que é o Natal? Lewis não fala o que é o Natal. Mas ele diz que não havia Natal, que vai remeter à imaginação cristã exatamente ao nascimento de Cristo. Então, pelo fato da feiticeira branca dominar, entre aspas, Nárnia, não havia Natal. E tudo estava congelado. E o que é que Aslan faz? Ele usa os irmãos como reis de Nárnia para vencer a feiticeira e então há verão em Nárnia, agora há Natal em Nárnia. O bem venceu o mal. A figura da feiticeira branca aqui é um símbolo do mal transvestido de beleza e poder. A feiticeira branca é Jades, né? Ela é a personificação do mal de forma bela, sedutora, enganadora. Então é a ideia do mal se transvestindo para seduzir os homens, para levá-los à destruição. Então ela manipula, ela seduz, ela escraviza, ela oferece um prazer momentâneo, que é o manjar turco. Ela governa com mentira, com medo, com egoísmo. Essa é a presença do mal no mundo. Então ela representa o mal no mundo. E qual é a aplicação disso?
O pecado promete prazer, mas nos aprisiona. O mal corrompe pela mentira e pelo orgulho. Então, Lewis está dizendo ali que o mal é mal. Que nós devemos encarar o mal como mal, independente de como ele está se apresentando. Hitler dizia que estava trazendo o bem para a raça ariana. Estava purificando a raça, purificando a Alemanha. Ele estava assassinando os judeus, ele estava levando os judeus para os campos de concentração, para as câmaras de gás. A tortura era terrível. Um caos estava acontecendo. E Lewis está, de alguma forma, contando essa história aqui em Nárnia. Mas não com o mal triunfando, com o mal sendo vencido. Em terceiro lugar, nós consideramos Edmundo, que representa o pecador comum, enganado pela cobiça, enganado pelo seu desejo egoísta, traidor dos seus irmãos, busca poder, mas ele é confrontado com a graça. Se vocês já assistiram filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você vai ver num momento do filme em que Aslan está num lugar elevado com Edmundo sozinho, um de frente para o outro. Ele está recebendo Edmundo de volta. Recebendo de volta. Aquela cena é maravilhosa, né? Então, quando nós aprendemos sobre isso, sabemos então que o ser humano precisa de perdão, precisa de redenção, e isso não vem dele mesmo, é externo. No caso do livro, tem que vir de Aslan, que, como ele mesmo diz, no seu mundo eu tenho outro nome: Cristo. A salvação vem por graça e não por mérito. Mas nós aprendemos também que o texto de Lewis nos mostra uma luta do bem contra o mal. É uma guerra espiritual. Isso existe em todos os momentos da história. Sempre o bem estará em batalha contra o mal. Os exércitos de Aslan lutam contra a feiticeira branca. Isso revela uma guerra moral em andamento no mundo, porque o mal é ativo, o mal é dinâmico, ele é poderoso e ele triunfa por certo tempo. Por isso que não havia Natal em Nárnia. Por certo tempo. Veja o que ele está dizendo. O mal governará por algum tempo, mas não para sempre, porque Aslan é o rei de Nárnia. Ele é o grande rei de Nárnia. É o grande imperador de Nárnia. O que isso nos ensina? Olhando primeiro para a Alemanha, olhando primeiro para a Inglaterra, para aquele período, e olhando para nós hoje. Que mesmo que governos terríveis se levantem, nos prejudiquem, persigam o povo, matem a população, há um rei maior do que qualquer rei humano. Apocalipse 1:5 vai dizer que Cristo é o soberano dos reis da terra. Essa é a figura de Aslan, lá no livro de Lewis. Efésios 6:12 nos diz assim: nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades. É exatamente o que Lewis está mostrando no livro. Existe uma batalha que o rei nos levará à vitória, mas nós devemos lutar. Nós não devemos desistir de lutar pelo bem. Veja como uma criança aprende com isso. Veja como ela aprende a lutar pelas coisas corretas. Veja como ela aprende a lutar para fazer a vontade de Deus. Veja como ela aprende para não ceder às forças do mal. Sabemos que nossos filhos, nossas crianças são pecadores e muitas vezes eles são muito diferentes longe dos pais do que são na frente dos pais. Muitas vezes eles são muito diferentes. Porque talvez em algum momento os pais entregaram seus filhos à realidade cruel desse mundo, não trabalhando neles a imaginação moral. A imaginação moral. Os nossos meninos precisam voltar a brincar de espada, de serem guerreiros, de serem conquistadores.
As nossas meninas precisam voltar a brincar com as brincadeiras de antigamente. Precisam ter o seu imaginário moral alimentado. Certo dia eu estava em Recife. O GPS me botou dentro daqueles bairros que vocês já sabem, né? O que eles fazem com a gente. E eu passava por um bairro e tinham umas 10 meninas. Talvez a mais velha tivesse 12 anos. Todas com short muito curto, dançando funk na frente de uma casa. Vários adultos ao redor. Essa é a realidade nua e crua da perversidade do mundo. Essa realidade presente quando nós observamos um menino de 13 anos que já matou 10 pessoas, 15, 20. E ele conta isso, ele fala isso a um repórter numa entrevista, friamente. Essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo, cheio do domínio do pecado. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? É claro, nós devemos pregar o Evangelho e isso é primaz. Isso é primaz. Mas nós devemos desenvolver uma cultura que ajude as pessoas a fazerem a leitura correta da realidade que Deus deseja que saibamos. Não é transformar o mundo num lugar maravilhoso, porque nós não vamos fazê-lo. E não vamos conseguir fazê-lo. Mas nós precisamos mostrar que existe uma feiticeira branca. Que existe um mal personificado, tomando várias formas diferentes no mundo. Que existe seduções, como o manjar turco. Que existe prazer em nome da felicidade, quando na verdade aquilo atrai destruição. Nós precisamos mostrar, nós estamos muito atrasados nisso no Brasil, muito. Talvez a palavra nem seja atrasado, seja pior que isso. Talvez nem atrasados estejamos, seja bem pior. No Brasil nós já temos um consumo desse tipo de literatura, consumo grande, por parte de católicos. E todas as vezes você vê um católico romano falando de C.S. Lewis, eles falam com entusiasmo. Mas eles nunca dizem assim, era um protestante. Eles dizem, era um cristão. Aí alguns dizem assim, ele não sabia se era um protestante ou era um católico. Não, ele sabia porque era protestante. Ele tinha várias divergências com a igreja católica romana. Mas o que eu quero dizer é que nós não estamos fomentando uma cultura que mude a realidade. Nós só estamos apontando o dedo, dizendo está errado, está errado, está errado, está errado. Mas nós não estamos fornecendo material para que isso mude. Que essa perspectiva de vida, de como olhamos o mundo, mude. E a fantasia é um portal para isso, desde a infância e para os adultos também. Se você sofreu ou sofre da forma que eu sofri, de analfabetismo imaginativo, esse livro pode ser uma porta de entrada para que você pense diferente sobre vários aspectos da vida. Um outro livro que eu vou recomendar, não é um livro de fantasia, mas é um livro que trata sobre a formação do imaginário. É esse aqui. São vários autores, publicado pela editora... É muito pequeno aqui, eu estou velho demais, não estou conseguindo enxergar mais não. Sétimo Selo. A formação do imaginário vai nos ensinar a respeito não de como usar o imaginário moral, mas como formar o imaginário moral. Porque talvez nós nem tenhamos isso formado na nossa mente. Quando nós olhamos para a Escritura, né, podemos fazer essa pergunta. Pastor, há alguma base da Escritura para pensarmos sobre isso? Há inúmeras bases. Veja como Daniel retrata os grandes impérios. São criaturas mitológicas que aparecem ali, com várias cabeças, com asas, monstros. Veja o Apocalipse. As feras que aparecem no Apocalipse, as bestas que aparecem no Apocalipse, todas elas têm um aspecto moral. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, falando do poder religioso, do poder político. É um uso da imaginação para ensinar sobre uma realidade moral que estava presente lá em Roma, no período de Nero.
Então a própria Escritura usa essa ferramenta imaginativa e consegue, através disso, nos ensinar sobre coisas reais mais profundamente do que um texto que tratasse literalmente sobre o assunto. Veja que Jesus era tão profundo nos seus discursos, mas inevitavelmente precisamos reconhecer que ele era mais profundo quando falava em parábolas do que quando falava diretamente. Então veja que ele usava um estilo de discurso, e hoje para nós um estilo literário que não era tão claro, que era cheio de figuras, que muitas vezes os próprios ouvintes não entendiam e perguntavam: o senhor quis dizer o que com aquilo? E Jesus estava ensinando sobre a realidade. Então, C.S. Lewis acreditava que histórias formam o caráter. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que ele aprende isso da própria Escritura. Porque a Escritura, majoritariamente o Antigo Testamento, nos conta várias histórias. Para quê? Para formar em nós o caráter cristão. Elas entram pela imaginação. Quantas vezes aqui, se você é daqui da igreja, mas quantas vezes você me ouviu, por exemplo, pregar em Gênesis e você se imaginou lá? Quando Abraão abandonou Sara, parece que você estava vendo assim a coisa acontecendo. Esse é o poder da história. Você conta a história e você é transportado mentalmente, imaginativamente, para aquilo que estava acontecendo. E isso vai formando o nosso caráter. Imagine você que, quando nós observamos, por exemplo, a história de Abraão indo sacrificar seu filho Isaque, e vemos que ele caminha alguns dias com seu filho, e ele não diz nada ao seu filho, ele não diz nada à sua esposa, e ele vai subindo o monte com o seu filho sem dizer nada. E o menino pergunta: onde é que está o animal para o sacrifício? E ele diz: Deus vai prover o animal. Você parece, ao ler e ao ouvir, que está caminhando ao lado de Abraão e Isaque, que está vendo tudo. Ele diz que o animal fica lá com o escravo, parece que você está vendo o animal de carga, e o texto diz que ele vai subindo o monte, parece que você está vendo ele subindo o monte na sua frente. E quando diz que Deus então proveu o animal entre os arbustos, parece que você vê o animal entre os arbustos, ou não é assim? Esse é o poder da imaginação que a própria Bíblia inaugurou. A literatura imaginativa foi inaugurada pela própria Bíblia. Então, ao apresentar um universo onde o bem é belo e o mal é feio, o sacrifício é nobre e a traição tem consequências, Lewis então educa moralmente a alma dos seus leitores por meio da beleza e da emoção. Por meio da beleza e da emoção. Então, se você quer educar uma criança emocionalmente, porque esse é um aspecto educativo negligenciado no nosso tempo. Nós não educamos as crianças emocionalmente. Nós não trabalhamos com a educação da alma em termos emocionais. Pelo contrário, em muitos aspectos nós oprimimos a alma da criança, forjando nela então terrores, pavores a respeito da própria relação com o outro e da própria relação com a realidade. Na minha época era Papa Figo, Papangu, Velho Saco, Maria Florzinha, Perna Cabeluda, A Mula Sem Cabeça. Ó, não fica aí não, disse que o Velho Saco passou aí e levou um menino na semana passada. Não vai lá pro quintal não, porque a Perna Cabeluda está lá. Essas lendas urbanas, né, existiam na minha época. Hoje quase a gente não fala sobre isso. Mas um bocado de menino traumatizado cresceu. Está tudo vivo, né? Mas sofreram muitas pressões psicológicas por causa disso. E não foram educados emocionalmente. Então o que acontece? O menino, quando recebe um não, o que ele faz? Ele se joga, ele grita, ele berra, ele esperneia. E ele não vai sendo educado emocionalmente. E como é que educa emocionalmente? Literatura de fantasia, música, boa música, música clássica especialmente,
Então eu tenho alunos, por exemplo, que dizem, pastor, eu não tenho paciência não de ouvir aquele negócio de música clássica, não. Aquele negócio lá, e um negócio que eu não entendo nada. É analfabetismo cultural. Você não consegue discernir as camadas melódicas, camadas harmônicas, a ordem, quando os instrumentos tocam juntos, quando eles crescem, quando eles diminuem a intensidade. Aquilo trata profundamente com emoções. Vários experimentos neurológicos já foram feitos com música clássica. Recentemente eu vi um experimento que foi feito aqui no Brasil, em São Paulo, num hospital oncológico. Pacientes em estado avançado. Uma orquestra foi para dentro do hospital e tocou várias peças antigas, Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi, sem nada verbalizado, nenhum discurso, só música. A câmera volta para o auditório, os pacientes, os familiares, enfermeiros, enfermeiras, médicos, funcionários do hospital, todos chorando. E todos relatando o poder de refrigério que a música comunicou às suas mentes. Então nós não temos guiado nossas crianças por esse caminho antigo de educação, que não ensina apenas a arte, ensina a lidar consigo mesmo. Ensina a viver mais calmamente. Eu sei que nem todos serão calmos. Mas há um caminho também que pode ser percorrido. Há um caminho que pode ser trilhado. Há um caminho que pode ser alcançado. Lewis vai dizer: o coração da moral está em desejar o bem e odiar o mal, antes mesmo de raciocinar sobre ele. Veja só, essa frase é magistral. O coração da moral está em desejar o bem e odiar o mal, antes mesmo de raciocinar sobre ele. Isso acontece na literatura de fantasia. Isso acontece na boa arte sendo apreciada. Uma criança não vai aprender sobre valores morais por meio da arte, escutando, sei lá, vou dizer aqui um grupo aqui. Os mais antigos vão lembrar. Só para contrariar. Raça Negra. Hoje, Anitta. Eles não vão aprender nada com isso. Nada. Nada. Na verdade, eu vou falar uma coisa polêmica aqui agora. A música que educa não é uma música que enfatiza o ritmo, a batida. A música que educa a moral do coração e os sentimentos não é a batida. E a nossa geração é marcada pela batida. As pessoas gostam da batida. Não, e a batida se sobrepõe à melodia e à harmonia. Aqui pode ser nada, pode não ter nada de harmonia e melodia, contanto que a batida agite a multidão, mexa com as pessoas. É claro que a batida ela tem um efeito psicológico e emocional nas pessoas. Eu me lembro que eu era adolescente, eu escutava muito heavy metal. Eu era da turma do rock. E eu tinha o costume de dormir ouvindo várias bandas. E um dia eu fui dormir ouvindo um CD, na época era CD, né? Um CD novo de uma banda que eu ouvia muito, que eu não conhecia, né? E teve tinha uma música que ela começava, assim, a ideia dela era de tensão, era de acordes dissonantes. A ideia da dissonância é uma ideia de desconforto auditivo mesmo. Ela começava com uma pancada muito alta, quase que eu tive infarto. Eu estava dormindo do nada, depois aquele negócio, bom, o coração já estava aqui. E eu disse, misericórdia, eu vou morrer. Esse é um efeito emocional da música. Esse é um efeito. Então, se você está muito triste,
e você coloca para ouvir Ventos do Litoral de Legião Urbana, você vai querer se matar. Se for escutar Pais e Filhos, que já é uma apologia ao suicídio, você vai dizer, não, viver para quê? Não, tá tudo cinza. Então, a depender, se você já escutaram Legião Urbana, se não escutou, está perdendo muita coisa, não. Mas muitas músicas eram muito depressivas. Então, se a criatura já vinha de uma tendência existencialista, que para o existencialismo não existe um propósito na vida, nessa vida, então se a pessoa já vinha com essa ideia e ela vai para uma música daquela natureza, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai afundar cada vez mais. Então, uma pessoa que já tem tendência à melancolia, ela sempre vai procurar coisas mais tristes, ou não é assim? Coisas mais tristes em tudo. Ela vai se identificar com pessoas tristes. Ela vai querer cores de roupas que sejam mais tristes. Ela vai escutar música mais triste. Eu tenho essa tendência. Eu tenho essa tendência, que às vezes eu estou escutando uma música e minha esposa diz assim, por que tu está escutando esse negócio aí macabro, aí, depressivo? Tira isso daí, rapaz. Escuta uma coisa mais animada, que tu já tem muita bronca na tua cabeça. Essas coisas mexem com as nossas emoções e mexem com a criança também. Então, a forma que nós conduzimos a criança na formação do seu imaginário será decisivo para ela, em termos emocionais, em termos espirituais, em termos culturais. O amor dela pelas coisas excelentes variará a depender de como ela foi introduzida nisso. É claro que a minha própria história, por exemplo, eu não fui introduzido nisso tudo que eu falei para vocês na minha casa, não foi assim. Meus pais não tinham, infelizmente, conhecimento de tudo isso. Isso já veio se dar na idade adulta, por necessidades próprias, internas. E pela providência eu fui encontrando todo esse material. E fui encontrando pessoas que tinham relação com esse material e me relacionando com essas pessoas e conversando com essas pessoas. Então, o que é que nós podemos tirar de lição final aqui desse livro, né? O chamado à virtude através da imaginação. O livro não é apenas entretenimento, mas formação moral e espiritual. Agora, você dá ao seu filho Diário de um Banana, vou falar, perdoe aqui a expressão que eu vou falar, mas eu vou falar porque eu não estou num culto, eu estou numa palestra, né? Certo dia nós fomos numa livraria em Recife e fomos para a parte infantil procurar livros para comprarmos para o nosso filho. E tinha um livro lá, o título era uma pergunta: quem soltou o pum? E era uma série de vários puns. Literatura infantil. Aí vai uma criança ler, riqueza impressionante, né? A cultura literária infantil brasileira. E a livraria estava abarrotada dessas coisas. E aí nós começamos a perguntar sobre clássicos. O Mágico de Oz, as Crônicas de Nárnia, o Hobbit, o Senhor Boaventura. Não tinha nada. Os grandes clássicos infantis não tinha nada. Só tinha essa coisa contemporânea que é bem macabra e maldita, que ensina mais imoralidade do que um padrão virtuoso de vida. Resultados culturais. Homens que não respeitam mulheres, mulheres que não se respeitam também não respeitam homens, crianças que não respeitam autoridades, não respeitam professores, não respeitam os pais, não respeitam os avós, acostumam a crescer gritando com os pais e gritando com qualquer pessoa que contrarie elas, porque elas não são educadas a terem essa vivência virtuosa no seu contexto familiar, principalmente também na igreja. As crianças de Nárnia aprendem e nos ensinam que o bem exige fidelidade, coragem, arrependimento e amor. O Evangelho está ali, está aqui, né, nesse livro.
não em palavras doutrinárias, mas em símbolos vivos e encantadores. Leia a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Se você tem filhos, leia para eles, leia com eles, converse sobre isso, dialogue sobre isso, imagine com eles aquilo, viva os momentos com eles acerca daquilo. A ética cristã que está contida nesse livro ganha força quando é imaginada, quando ela é narrada, quando ela é amada, não apenas quando ela é ensinada. Podemos falar mais sobre isso, podemos conversar mais com as crianças sobre isso, sobre coisas que realmente fazem bem a elas, não coisas inúteis. As crianças do nosso tempo estão envolvidas em coisas inúteis, estão sendo abandonadas intelectualmente, emocionalmente, moralmente, estão sendo jogadas e conduzidas a uma decadência do seu imaginário. Estejamos atentos a isso, muito atentos. Eu não quero ser apocalíptico, já sendo, né? Eu sou, né? Vocês sabem que eu sou, por natureza, apocalíptico. Mas eu não quero ser demasiadamente apocalíptico. Precisamos resgatar os valores cristãos na cultura. E eu não estou falando de apenas lermos literatura cristã. Há muita coisa que não é cristã e é muito boa. Mas nós não fomos conduzidos a isso. Alguém aqui já leu Don Quixote? São poucos de nós. Às vezes já ouvimos falar, né? Um desenho animado, um filme, uma coisa assim. Às vezes a gente já ouviu falar de um livro por causa de um filme. Você pergunta, inclusive, a muitos cristãos, já leu Peregrino? Não, mas assistiu o filme, né? Muita gente diz, eu assisti o filme. O filme, a arte do cinema é uma belíssima arte. Mas ela não se compara ao poder imaginativo da literatura. Não há comparação. Porque na imagem, claro que é sensacional você ter lido o livro e você ver o filme. Uma experiência maravilhosa. Mas vocês sabem que o filme nunca é igual ao livro. Sempre é necessário ou supressão ou acréscimo para poder ligar as cenas, para poder fazer o enredo, desenvolver o drama do filme. Mas quando você lê, por exemplo, o peregrino cristão, passando por meio de um lodo, de um vale, de um lamaçal, e você vai se identificando com os problemas emocionais que você tem e a falta de força para poder sair dali, você imagina toda a cena, não precisa ninguém desenhar nada na sua cabeça. Então, assim nós vamos ensinando as crianças sobre o poder da imaginação. Certa vez nós estávamos num shopping aqui em Caruaru e nós passamos à frente de uma loja que vendia Lego. Lembram de Lego, né? Toda criança sonhava em ter Lego, né? E o que era o Lego antigamente? Você comprava o Lego e você montava várias coisas. Quando a gente chegou, entramos na loja, né? Uma loja enorme, bonita. Então tinha uma barca enorme, toda feita de Lego. Coisa belíssima. Então veja como aquilo é interessante. A criança pede para comprar aquilo que é uma fortuna, né? Vai dar uns 4 mil reais, 5 mil reais aquele negócio, porque era enorme. A criança compra aquilo e consegue montar a barca. Veja que o molde já veio sugerido, o padrão já veio ali, no encarte. E o trabalho da criança vai ser montar tudo aquilo. Um padrão muito diferente do que era antigamente. Você comprava e você desenvolvia a sua imaginação montando aquilo da forma que você desejasse. Então, a nossa geração é marcada por uma imposição do que você deve imaginar. Isso já é dado a você. Observe as grandes obras, consideradas as grandes obras de arquitetura do nosso tempo. Não é uma crítica aos arquitetos, tá? Mas é também. Não a eles, mas a escola que os forma. O que é a arquitetura do nosso tempo? São caixas, são quadrados sobrepostos. As casas perderam casa de casas. Elas são lojas. Elas são lojas.
Elas vão perdendo a identificação a partir da fachada. Olhe as fachadas das casas antigas. E olhe hoje. Eu sei que isso não vamos retroagir, não tem mais jeito. Mas isso é um retrato do que é nossa cultura hoje. Ela foi perdendo os valores, em tudo, isso está em tudo. Está na arquitetura, isso está na área de saúde, isso está na área de ensino, isso está na igreja, isso está na sociedade de modo geral. Tudo hoje é técnico. Vivemos numa sociedade tecnocrática. Tudo é pré-moldado, é mais fácil, é mais rápido de fazer. E nos leva a um desfrute rápido. Queremos tudo rápido, né? Nossa cultura é assim. Não gostamos de esperar. Tudo é rápido. E tem um preço. Isso tem um preço. Isso tem um preço muito alto. Como é que a gente vive com isso? É difícil responder essa pergunta. Muito difícil responder essa pergunta. A minha ideia aqui, irmãos, não é que vivamos como medievais. Vamos ver como medieval. Todo mundo vamos se vestir como medieval. Não, não é isso. Mas olharmos para o retrovisor para podermos chegar no alvo com mais convicção, no destino com mais convicção, sem nunca tirar os olhos do que foi feito, do que foi deixado como herança para nós, né? E C.S. Lewis pode nos ajudar muito nisso, em aguçar a nossa imaginação moral. Amém? Alguma pergunta? Eles viram heróis, né? É legal ser vilão. Uhum. E não quer ser o bandido, né? Na minha época a gente chorava para não ser o bandido. Tirava pau ímpar, lembra pau ímpar? Não? Tirava pau ímpar para não ser o bandido. E quem era o bandido ficava. Exato. É. Esse padrão que a cultura cinematográfica, indústria cultural, né? Melhor, indústria anticultural, impõe, já tem efeitos sociais enormes. Já tem efeitos sociais enormes. Então, numa sociedade em que o bandido é herói, tudo é possível. Tudo é permissível. E nós já vivemos isso no país, no nosso país. Nós já vivemos isso no mundo inteiro. Então, a síndrome aí do bandido que faz o bem, né?
Então eu roubo, mas eu roubo para ajudar. Eu roubo para fazer o bem às pessoas que precisam. Então esse é um padrão completamente contrário à Escritura que vai dizer não roubarás, não furtarás, né? A Escritura sempre vai nos mostrar esse padrão do herói. Sempre vai nos mostrar. Davi, os profetas, Salomão, claro, todos eles com seus pecados. Mas sempre há um padrão literário de herói. Paulo, os apóstolos, Cristo, Abraão, Isaac, Jacó. A Bíblia está repleta disso. E vai mostrando também os seus anti-heróis. E as consequências disso. Ramã, no tempo de Esté, Judas. E vai nos mostrando a consequência do que é ser o vilão da história. Qual é a consequência? É a condenação. É a derrota total. O mal não triunfará. Mas aí nós temos uma, uma reconfiguração de narrativas. Então, qual é a intenção? Isso aqui não é fantasia, é realidade. É você restabelecer um padrão moral, tirando o padrão moral instituído no Ocidente pelo cristianismo, pela tradição cristã de modo mais abrangente, não apenas protestante, mas de modo mais abrangente. Então você reconfigura isso. E você muda, você altera o funcionamento da sociedade. Aí você, por exemplo, castra o cidadão a ter porte de arma, por exemplo, mas na prática você alimenta a bandidagem, permitindo que o tráfico de armas abasteça os bandidos, os traficantes nas favelas brasileiras. Então você tem uma potencialização da criminalidade e você tem uma força estatal contra o cidadão de bem a ponto de deixá-lo vulnerável, mas com um discurso bom. A ideia é assim, parece mal, mas nós estamos fazendo bem para você. Parece ruim, mas é bom. Você que não entende. É sempre assim a narrativa. Você que não entende. Vamos taxar o Pix. Não, vocês entenderam errado, não é isso. Aí a população responde. Aí o governo vai dizer, não, vamos retirar isso. Não era o que vocês estavam dizendo. Não era. Era um bem que a gente queria fazer. Mas a gente vai tirar, porque vocês entenderam errado. Então a ideia é sempre essa. Nós estamos sempre querendo fazer o bem a vocês, mas vocês não deixam a gente fazer o bem. Então esse é um discurso sutil, recheado aí de amor, de paz, mas na verdade é um mal que está sendo implantado para ter uma nova cultura, uma nova ordem moral implementada, né? Que na verdade não é moral, né? É imoral. Deve. Pronto, pois é, essa é de fato, é uma manifestação da cultura woke. O problema não é a mulher, a figura da mulher. O problema não é esse. Mas se sabe também que se os cristãos, vamos dizer assim, bíblicos, ortodoxos, reagirem, né, ou os conservadores reagirem, o que é que vão dizer? Machismo. Fundamentalistas. Não querem que a mulher tenha proeminência. É sempre assim. Viva o feminismo. Aí muda o jogo. Né? Uhum, 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 uhum.
Uhum. Na última palestra que a gente teve, né, eu falei sobre a cultura woke, eu falei sobre posicionamento da Disney, né, que ainda produz muito esse tipo de material, mas que deu um passo atrás por causa da eleição de Trump. Não só a Disney, a Amazon, Facebook, que foi, né, a Meta foi o caso mais conhecido, e por causa da Meta houve uma avalanche de mudanças de postura, vamos dizer assim, de grandes empresas. Né? Eu cansei de receber caixinha da Amazon com a bandeira LGBTQ+. Depois da eleição de Trump, nunca mais chegou caixinha com a bandeirinha LGBTQ. Então, eles são moldáveis de acordo com o tipo de poder que está em vigor. Né? Essa militância da Disney, né, obedece a uma pauta, de fato. E é muito sutil. É muito sutil. É claro que eles vão recorrer a uma série de questões antigas, como, não, mas sempre teve Mulher Maravilha, né? Os mais antigos lembram de She-Ra, lembram? Do desenho de She-Ra, né? Então sempre teve, mas observe que o teor, mesmo assim, era diferente. O teor era diferente. Né? E esse padrão de que o homem agora é o fragilizado, ele é um padrão que precisa ser forçado na sociedade. Ele é quem precisa de proteção, o homem é que precisa de proteção. Mas, ao mesmo tempo, é uma tentativa de ascensão, de poder, de empoderamento da figura feminina. Eu acho que essa não é a melhor forma de honrar a figura da mulher na sociedade. A melhor forma de honrar a figura da mulher é o que a Bíblia diz sobre isso. Por isso que eu disse que nós somos muito vagarosos em produzir esses conteúdos culturais, principalmente de altíssima qualidade. Nós nunca vamos conseguir fazer isso. Primeiro porque não vai vender. Como vende um filme dos Vingadores. Não vai vender. Não há consumo a esse ponto, né? A gente não vai esgotar uma bilheteria, exceto com alguma coisa extraordinária que surgir no meio cristão, que venha a tomar uma proporção disso. Mas em termos industriais, não vai acontecer isso. Então eu acho que a tendência é piorar ainda mais, e se os cristãos não estiverem atentos, não como loucos, caçadores de mensagens subliminares ou coisas dessa natureza, mas também não como alienados do que está acontecendo no mundo. Você precisa fazer a leitura do que está acontecendo no mundo. E a gente precisa falar sobre isso de modo competente, não de modo fanático. Deixa eu tentar esclarecer essa minha fala. Porque a gente pode se manifestar sobre essas questões de modo fanático e não sermos ouvidos por isso. Esse é o meu ponto. Mas falar sobre essas questões com conhecimento de causa. Então, reunirmos, por exemplo, uma coisa que dá para fazer: cineastas cristãos, fotógrafos cristãos, designers cristãos, produtores cristãos. E se a gente não pode fazer um filme, a gente pode fazer um documentário sobre o que está acontecendo no mundo cultural a respeito disso. É muito mais barato. Mas a gente não vai para o cinema, mas a gente vai para o YouTube. A gente monetiza isso, a gente espalha isso. Os cristãos vão ver isso. Então, há caminhos que são mais próximos, mais baratos, são possíveis, mas nós não estamos fazendo isso. Não estamos dando essa resposta cultural, né? Infelizmente. Mas é um desafio que a gente precisa pensar e precisa agir de alguma forma. Eu acredito que não vamos conseguir tornar o mundo crente, transformar o mundo todo. Não vai acontecer. Mas eu acho que nós podemos contribuir, pelo menos, para uma abertura de discussão mais ampla. Por que nós não concordamos com isso? Falar de modo religioso, claro, de modo técnico, de modo ético, de modo cultural, da relevância daquilo para o público para qual é direcionado, ou a irrelevância daquilo. Né? Eu me lembro quando estava na faculdade de jornalismo e a gente estava discutindo sobre novelas. E muitos alunos fazem muitas críticas a novelas, né? E a professora que estava dando a disciplina disse assim: bom, vocês estão discutindo aí sobre isso, mas vende. Hoje mais não, né? Mas na época, vende. Novela das 8.
um ator ir para a novela das 8, ele ricou indo para a novela das 8. Então, vende muito, cada minuto, naquele horário nobre, chamava assim, né? Horário nobre, era muito precioso. Então, vocês estão discutindo isso, mas vende. Um exemplo, a própria Anitta que eu mencionei, vende. Vende. Então, esses produtos culturais e morais têm um grande espaço e vendem muito. É um exemplo. É, exatamente. Exatamente. É uma ascensão da promiscuidade, né? Gabriela levantou a mão também. Pois a origem. É, sim, sim. Há uma base filosófica para isso, né? Para esse tipo de ação social, artística, cultural do nosso tempo. A base é Karl Marx. E vários outros expositores, inclusive brasileiros, que vão dizer que você deve responder à violência com violência por amor a quem fez a violência. Entenderam o raciocínio? Entenderam? Eu não entendo esse raciocínio. Você vai responder com violência ao que lhe violentou por amor a ele. É o ódio em nome do bem do outro. Esse é o raciocínio filosófico por trás. É, bom, é absurdo. Do ponto de vista cristão, da ética, né? Mas do ponto de vista de quem está ali, gente, eu vou dizer a vocês assim, se vocês puderem ler, por exemplo, artigos científicos de professores de filosofia brasileiros, vocês vão observar, de doutores, né? Vocês vão observar que nem a gramática da língua portuguesa eles dominam. Os próprios jornalistas. Você lê lá as notícias nos Instagrams dos grandes jornais do Brasil, você vai encontrar erros terríveis de gramática. É uma cultura em declínio terrível, em todos os aspectos. Também. Até a formalidade está se perdendo, né, de noticiar. Então, é um declínio cultural mesmo. Né? E quando há declínio cultural, há valores abandonados, valores invertidos. É o processo natural sobre isso. Vira uma indústria de salsicha, esse negócio. Não é na minha época, não, não sei. Não. A releitura, né? Entendi. Também, viu? Muita coisa pode sumir aí, viu? Muita coisa está sumindo. Olha, as próprias. Um dia eu estava conversando com minha esposa em casa, nós estávamos conversando sobre gramática da língua portuguesa, que nós já temos pouquíssimas gramáticas conservadoras do ponto de vista da língua. E daqui a pouco vai sumir. O que nós vamos ter já é com revisão linguística. O que as crianças vão estudar já é com revisão linguística. E isso vai ser implementado nas escolas, obrigatoriamente.
Então, quem puder adquirir esse material mais antigo, que o faça. Tem algumas editoras que estão surgindo, editoras menores, pequenas, que estão fazendo um trabalho de republicação importantíssimo. Por exemplo, hoje eu vi que uma nova editora no Brasil vai republicar a obra de um grande historiador brasileiro chamado Rocha Pombo. Foi um escritor, um historiador, que publicou muitas obras. Eu tenho as obras, comprei num sebo, e não são publicadas há muitos anos. Muitos anos. Por que não são publicadas? Se alega que elas estão desatualizadas. Mas a obra está desatualizada do ponto de vista do que aconteceu depois, até onde ele escreveu. O que aconteceu para trás, até os contemporâneos consultam. Mas por que não se quer isso sendo publicado? Então, porque você quer aniquilar um tipo de perspectiva. Você precisa sepultar isso para fazer crescer uma única perspectiva. Então, a ideia, por exemplo, de que antigamente nós tínhamos universidade, não existe universidade. Não tem diversidade no ambiente de estudos superiores. Existe uma concentração ideológica. Ou você pensa na risca ou você está fora. O ponto é esse. Não existe abertura para, para pensamentos diferentes. Já contei aqui a vocês que uma palestra minha numa universidade em Salvador foi cancelada porque me ameaçaram de morte. Era uma universidade federal. Então os organizadores disseram, pastor, não venha. Não venha, é perigoso você vir. Melhor a gente cancelar. Já deram um recado aqui. Então não é um ambiente salutar de discussão. Ou você está perto, é igual, ou você tá próximo do que pensam, ou você é persona não grata. A origem. Sim, sim. E a contrário, ensinava. Uhum. Modelar. Sim, sim.
explicável. Uhum, uhum, sim, muito bom, muito bom, muito bom. Sim. Lá em casa também, um dia desse eu estava conversando com uma amiga que ela é escritora e ela atua na educação infantil, né? E ela me fez algumas perguntas, ela disse, eu quero te perguntar algumas coisas, porque muitas alunas minhas estão me questionando isso. E ela estava fazendo um trabalho exatamente sobre conto de fadas. E ela começou a ser muito questionada com esse negócio da presença da bruxa, da feiticeira, né, de um animal misturado com um homem, né, como fauno, né? E ela disse, da onde veio essa resistência dos evangélicos a isso? Você viveu isso? Eu não vivi isso. Né? Meus pais não tinham formação superior, mas esse tipo de bolha, usando a palavra que você usou, né, não existia na minha casa. Né? Nós tivemos acesso a, a várias portas culturais. Uma, uma memória que eu tenho de como minha mãe trabalhou a minha imaginação era que todos os dias antes de ir para a escola nós tomávamos café juntos. E ela me contava histórias bíblicas. E era interessante porque quando ela parava, ela disse, está na hora de ir, amanhã eu vou continuar. E eu ficava muito curioso para chegar amanhã, né? Eu ficava muito ansioso para no outro dia chegar, para ela continuar. E aquilo trabalhou muito a minha imaginação. E eu comecei a desenhar as histórias. Mais tarde, minha mãe me introduziu, mesmo não tendo formação superior, mas me introduziu na leitura. Começou a me dar alguns livros infantis de histórias bíblicas. E eu comecei a lê-los, muito precocemente. Então, com 11 anos, eu já tinha lido a Bíblia toda uma vez. A minha primeira leitura bíblica toda, completa, Gênesis e Apocalipse, foi com 11 anos. E eu me lembro das primeiras experiências, lendo as histórias de Jó, lendo as histórias de Gênesis, lendo as histórias de Samuel. Até hoje eu gosto muito dos livros de Samuel, porque são livros de batalhas, né, de guerras, de vitórias. Então eu também não tive em casa um bloqueio quanto a essa questão. Minha mãe me direcionou muito em relação à imaginação com a própria escritura. O que faltou para mim foi o contato com contos de fadas que eu não tive. Eu não tive. Mas um ponto interessante que você falou é que, é claro, a criança ela não pode ser entregue nem a si mesma, nem pode ser entregue a tudo que o mundo dá. Mas ela também não pode ser absolutamente privada, porque um dia ela vai encontrar-se com o mundo. E ela precisa ter uma formação prévia. Um certo dia eu estava com o Miguel, estávamos lendo um livro sobre a antiguidade, e o autor falava sobre o mito do dilúvio. O livro é muito bom, mas ele falava sobre o mito do dilúvio. Eu disse, filho, o dilúvio não é um mito. Nem o estilo é um mito, porque você tem o estilo mitológico, né? Estilo literário mitológico, e você tem o mito. Nem o estilo é mitológico. Estilo mitológico é Daniel narrando as feras, o leão com asas, ali é um estilo mitológico. Mas o dilúvio não. Nem é estilo mitológico, nem é mito. É um fato. O dilúvio foi um fato. Eu não encontrei nenhum livro tão bom quanto aquele. Então eu não vou pegar o livro e dizer assim, não, lixo, porque está dizendo aqui que é mito. Eu tenho que ensiná-lo a fazer a leitura. Esse dado está errado. Outro livro que nós estávamos lendo, excelente sobre ciência, maravilhoso. E estava falando dos milhares de anos do universo, da Terra. A Bíblia não nos fala por esse prisma. A Bíblia fala não fala de milhões de anos, mas de milhares de anos. Corrigi isso. Eles não são milhões de anos. E há provas científicas disso, conversei, mostrei. Tá? Esse tipo de leitura crítica também precisa ser apresentada para a criança.
Você precisa ler isso aqui criticamente, né? Essa semana, Kelly botou Miguel para fazer palavra cruzada. E ele, em algum momento, se impacientou, né? Ele disse, pai, você pode me dizer aqui onde é que estão as palavras, que eu não quero ficar procurando, não. Eu disse, garotinho, nem é assim não, tem que aprender a ser pesquisador. Ele falou, o que é pesquisador? Eu disse, é exatamente isso, você tem que procurar. Agora eu vou lhe ensinar os caminhos. Quais são as palavras? São essas daqui, pai, essa lista aqui, certo? Você vai procurar a primeira letra de cada palavra e vai olhar para a direita, vai olhar para baixo, vai olhar de modo cruzado, para ver se vai olhar em todas as possibilidades possíveis para ver se a palavra se forma. Você precisa pesquisar. Está bom. Ele começou a achar, começou a achar, começou a achar, começou a achar. Ficou com preguiça, reclamou, voltou. Procure mais. Mas eu não quero ser pesquisador, não quero ser escritor, mas tem que ser pesquisador, se quiser ser escritor. Tem que pesquisar e o trabalho de pesquisa é paciente, chato. Você tem que fazer isso. Então você precisa apresentar isso à criança. Agora simplesmente você chega assim, não, você não gosta, não quer, eu respeito você. Caligrafia, não, mas eu não gosto, mas vai fazer, meu filho. Você precisa disso, né? Eu não fiz e até hoje eu sofro, né? Caligrafia. Então as aberturas precisam ser dadas, né? Para a criança, mas é assim, você lança ela e amarra a corda na cintura. Né? Se ela está em perigo, você puxa. Volte. Isso aqui é assim, assim, assim e assim. Nem a privação total, nem a liberdade total. Né? É assim que é o caminho sábio e seguro. Né? Mais alguma pergunta, irmãos? Consideração? Maravilhoso, né? E você vai ser odontologista, né? Deus seja louvado por isso, porque que Deus salve os médicos e, né, que eles aprendam caligrafia. Os farmacêuticos agradecem os pacientes também, para a gente não tomar remédio errado, né? Agora é só, né? Mas ainda tem uns que são das antigas, né? Das antigas. Né? Mais alguém, irmãos? Tudo certo? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, Deus seja louvado o teu nome. Obrigado por tudo que pensamos, discutimos, aprendemos uns com os outros. Aprendemos com o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Nós bendizemos o teu nome por nos dar esses recursos e esse aprendizado. Que o teu nome seja espalhado por toda a terra. Conheçamos o teu nome e que o façamos conhecido. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos tirar uma foto.